Quanto tempo o senhor recomenda estudar para um vestibular mais concorrido, como o de medicina? Eu diria, olha, não passe de 4 horas por dia. Estudar, não estou falando de assistir às aulas, estou falando de estudo concentrado, com caneta na mão, escrevendo. 4, vai, se muito, 5 horas por dia, mas não muito mais, porque não vai ser a quantidade de estudo que vai te colocar na faculdade. Vai ser exatamente o grau de desenvoltura de raciocínio que você vai ter que vai te permitir entrar na faculdade. Então, basicamente é isso, veja bem, não exagera no tempo, porque no fim, o problema é o seguinte, se em 3 horas, intercalada, daquele jeito que eu falei, meia hora, 10 minutos, meia hora, 10 minutos, meia hora, 10 minutos, se 3 horas, ou 4 horas que sejam, é o ideal, se você estudar 8, sabe o que vai acontecer? As últimas 4 horas se sobrepõem às primeiras 4 e vai uma bagunça total e você não aproveita nem as últimas 4 e nem as primeiras 4. Então é melhor ficar nas primeiras 4 horas, que é o que vai te dar mais proveito. Né? Eu posso utilizar mapas mentais? Funcionaria? Teria alguma técnica? Olha, realmente com relação aos mapas mentais, eu tenho um pé atrás, deixa eu explicar por quê. Porque é tanta técnica essa de montar o mapa mental que o sujeito fica mais preocupado em montar o mapa segundo a técnica do que com o conteúdo do próprio mapa. Tem até uma experiência feita numa universidade americana em que o mesmo texto foi dado por um grupo que estudou de maneira tradicional, qual aquela fazendo resumo, lápis, e um grupo que fez os tais mapas conceituais, os mapas mentais, Muito bem. Depois de um mês cobraram aquele conteúdo, o pessoal que estudou da maneira mais tradicional teve um resultado melhor do que o pessoal que fez os tais mapas mentais. Então, os mapas mentais funcionam se o sujeito já estiver usando há muito tempo, portanto é uma coisa automática, em que ele não está preocupado com o mapa mental, ele está preocupado com o conteúdo daquilo que ele está colocando no mapa. Entendeu a diferença? Se você faz um mapa mental com a preocupação, será que estou fazendo um mapa segundo o conceito adequado do mapa, não sei o que, esquece. É o conteúdo daquilo que está lá que acaba interessando. Cristiano pergunta, como fazer para armazenar o conteúdo de uma determinada matéria? Como determinar o que aprender? Se você quer saber o que é realmente importante, olha para aquilo e fala, eu vou fazer de conta que eu vou preparar uma cola, eu vou fazer de conta que na prova que vai cair esse assunto, eu tenha sido autorizado a preparar uma cola. E na hora de preparar a cola, o que é realmente importante você acaba pondo. Felipe pergunta, professor, costumo ler muitas matérias, livros e assistir palestras sobre os assuntos que gosto. Para gravar isso, devo sempre fazer um resumo escrito sobre tudo que vejo no meu dia? Sim, só que eu te daria um conselho. Fazer um resumo exige conectar palavras, e ao não conectar palavras, você vai escrever muitas palavras que têm apenas a função de distribuição do texto e não são palavras-chave. Então eu diria para você fazer menos do que um resumo. As palavras-chave, aquela que você fala, esta frase não posso esquecer, essa palavra eu não posso esquecer, isso eu não posso esquecer. Então só as palavras-chave que vão servir depois como gancho mnemônico para aquilo que você está fazendo. Ou seja, faz uma experiência, tenta pegar uma história infantil, sei lá, Chapeuzinho Vermelho, e tenta escrever Chapeuzinho Vermelho em 20 palavras. Você não vai usar e, ou, com, entende? Qual a melhor estratégia para passar em um concurso público muito concorrido? O concurso público muito concorrido, você viu a curva de QI, né? Quem está concorrendo naquele concurso está lá, naquela curva. Tá? De tudo que é tipo. O truque qualquer. Dá um jeito de ficar no cantinho. Dá um jeito de você ser uma das pessoas mais inteligentes daquele concurso. Isso vale para concurso público, isso vale para vestibular, e isso vale para a vida profissional. Hoje em dia, as empresas estão desesperadas, porque estão recebendo diplomados ANTA. Eles usam essa palavra, ANTA diplomado, ou seja, pessoas que obtiveram diploma, mas não desenvolveram a própria inteligência. O truque é esse. É muito concorrido, seja uma das pessoas mais inteligentes. Como é que eu faço? Suba a escada. Suba a escada. Devagar, mas suba. Então, se você não conseguir no concurso de hoje, você vai conseguir no concurso do ano que vem. Mas comece a subir a escada hoje. Quem pergunta agora, ele entrou com o nome na sala que está sem acento, mas eu imagino que é o Zé.
Tá? EOZE, né? E-O-Z-E. É o Zé. Então é o Zé. Nessas 3 horas e meia, deve estudar várias matérias ou somente uma matéria? O ideal é pular de uma para outra. Deixa eu explicar por quê. Aquela tal história. Quando você usa o cérebro, você está ativando redes neurais, está gastando energia nessas várias redes neurais, está gastando substâncias químicas, enzimas que precisam ser repostos depois nas várias redes neurais. Se você estudar matérias diferentes, o que vai acontecer? Enquanto você está estudando matemática, você está dando um descanso em português. Enquanto você está estudando história, você está dando um descanso na álgebra. Ou seja, você está passando de uma matéria para outra, sempre tentando não perder o fio da meada, obviamente, tá certo? Mas o ideal seria se você se organizasse que cada uma daquelas meia horas fosse dedicada a uma determinada matéria. Porque permite que o cérebro... Porque o cérebro, quando o cérebro se concentra numa coisa só, é hora que ele cansa, é hora que ele não aguenta mais. Então, pulando de uma para outra, você consegue reduzir um pouco esse cansaço. Professor Pierre, após assistir uma aula, caso eu converse com outras pessoas sobre a informação assistida, realizando um debate, é possível fixar a informação? Professor Pierre, você recomenda algum artigo? Não terminou. Na realidade, veja bem, essa história do debate é útil, mas lembre-se, não é estudo. Agora, ele é útil se o debate for acalorado. Por quê? Debate acalorado significa emoção. E emoção significa o quê? Maior chance de que teu cérebro queira gravar alguma coisa. Artigos, olha, eu aconselharia uma enormidade deles, mas eu vou te dizer, faz uma coisa, eu tenho um site, entra naquele editora.tv, você é remetido inclusive para o meu site, dá uma olhada nos vários artigos que eu escrevi naquele site, que já é um bom caminho, porque lá inclusive indica uma certa bibliografia, né? Ótimo. Daniel pergunta, a leitura do período de entender a matéria, para quem estuda sozinho, deve ser quebrada em ciclos de 30 minutos? Bom, agora você está lendo para efeito de estudo, você está lendo para entender, para depois você aprender. Existem 2 técnicas aí, como é o nome dele? Esqueci. É o Daniel. Daniel, tem 2 técnicas, e eu descobri que essas técnicas variam de pessoa para pessoa. Uma das técnicas qual que é? É o sujeito ler o texto, direto, ler. E depois pega papel e lápis e relê, anotando as coisas importantes. A segunda técnica, que muita gente usa, qual que é? Não fazer a primeira leitura. É já ir fazendo isso. Eu prefiro a primeira técnica. Por quê? Porque você já tem uma visão geral. Portanto, na hora de fazer o que é importante, você já tem uma ideia do que é realmente importante, entende? Então você já fez uma leitura geral e depois... E nessa leitura geral, eu diria que os 30 minutos são mais do que suficiente. Dá sempre um intervalinho. Sempre. O intervalinho é fundamental, desde que seja um intervalinho, não vai exagerar, né? Júnior, é a pergunta que eu gostaria de fazer. Só que para você passaram-se o semestre, né? Para mim passou quase uma vida, mas tudo bem. Já passou um mês de aula no semestre. Não seguir a filosofia, aula dada, aula estudada hoje. Que estratégia pode me ajudar para armazenar o tempo e o conteúdo perdido? Em primeiro lugar, comece a fazer aula dada e estudada já. E não tente recuperar o tempo passado de uma vez. Faz uma coisa, comece a estudar corretamente agora. Mas eu tenho que voltar. Então, atenção, na hora de voltar, seja seletivo. Eu estou voltando numa coisa que vai servir de pré-requisito para o que eu estou vendo, volta. Estou voltando numa coisa mais ou menos independente que não vai servir de pré-requisito, espera. Você vai dizer, e quando é que eu vou recuperar isso? Fins de semana, é para isso que servem os fins de semana, para recuperar o tempo perdido. Costumo explicar as matérias para outros alunos do meu colégio. Isto seria como estudar ou não? Sim. Olha, tem um ditado entre os professores que diz, se você quiser realmente aprender um assunto, dê aula dele. Dá aula daquele assunto que você realmente vai aprender o assunto. É fundamental. Tanto é que tu não fala, mas você critica estudo em grupo, Eu falo, não critico, tem um cara que leva vantagem. É aquele que está explicando as coisas para os outros. Esse é o único que está realmente aprendendo. Funciona, viu? Funciona muito bem. Dar aula para os outros é fundamental. Daniel pergunta, qual é a sua opinião sobre leitura em e-readers, como o Kindle? Aí que está. Deixa eu te explicar.
descobriu-se que tela que emite luz dá só 30% da retenção do que papel que reflete luz. Esse é caso que todo mundo já passou por isso. Todo mundo, você também já passou por isso. Ou seja, você gera um texto no computador, corrige o texto até ele ficar perfeito. Quando ele está perfeito, você imprime e toma um susto. Você fala, meu Deus do céu, deixei passar tanto erro, porque na tela você não viu. A Folha de São Paulo fez uma experiência, pegou alguns leitores que liam o jornal em papel, outros leitores que iam jornal, o mesmo jornal no tablet, idêntico. 3 meses depois foram fazer um recall do que, quem leu em papel deu de 10-0 nos outros. Só que o Kindle funciona como? Na hora que descobriram que a tela que emite luz não dá retenção, eles inventaram um display de electronic paper, de papel eletrônico. Tanto é que o Kindle, você não lê no escuro, você tem que ter uma fonte de luz. Alguns vêm até com abajurzinho. Então, digamos assim, é um quebra-galho para substituir o livro da melhor maneira possível. Mas, insisto, é um quebra-galho. Nada substitui o folhear, cheirar o papel, conseguir ver. E, de repente, você está assim. Opa! Já passei da metade. Do Kindle, você nunca vai saber se você já passou ou não da metade, porque a espessura dele é exatamente a mesma. Então, como ter certeza de que aquilo que foi estudado será devidamente gravado? Está devidamente gravado ou será devidamente gravado? Tem um truque. Uma semana depois, faz uma rápida revisão naquilo que você estudou na semana anterior. Você vai descobrir o que foi gravado e o que não foi gravado e, portanto, precisa ser regravado, porque nem sempre a retenção é 100%. Existe um fenômeno estranhíssimo chamado canibalização de redes neurais. Deixa eu explicar. Você aprendeu alguma coisa, criou uma rede neural. Se ela não for usada durante um certo tempo, a rede neural adjacente que está se criando vê um monte de neurônios parados, fala, opa, e toma. Na hora que toma, aquele assunto acaba sendo esquecido. Então é bom sempre fazer, uma semana depois, fazer uma revisãozinha. Professor, todos podem aprender sobre qualquer assunto? Então as dificuldades em algumas matérias, como matemática, são totalmente justificadas? Na realidade, todo mundo pode aprender qualquer coisa, não existem limitações. Qual é a técnica? Lápis e papel, qualquer coisa você aprende se você mexer com lápis e papel. É algum tipo de exercício para estimular o cérebro? Vários exercícios para estimular o cérebro, como alguém já disse aí, jogos de estratégia, xadrez, damas, palavras cruzadas é uma coisa assim importantíssima. Outra coisa, entra na internet, no Google, e procura IQ, quer dizer, IQ, Test Non-Verbal. Testes não verbais de QI. Você vai encontrar um monte. Começa a fazer. Uma pela curiosidade de você, vou ver o quanto eu sou inteligente, mas não. Outra, porque quanto mais você fizer esses testes, mais você acaba se tornando mais inteligente, porque a cada teste que você resolve, é uma rede neural nova que você está ativando. É uma coisa assim fantástica. Então, na realidade, existem 1000 coisas que você pode fazer, mas a principal qual que é? Leitura. Ler muito. Leia. Isso é fundamental. Tenho aula à noite e se eu deixar para estudar no dia seguinte, eu perco essas aulas? Perde. Infelizmente, perde. Então, na realidade, é melhor você perder meia hora de sono, acordar meia hora mais tarde se puder, ou coisa desse tipo, mas tem que ser na aula que você teve à noite, aquela aula vai ter que ser estudada na mesma noite, com papel e lápis. Isso sinto muito, o cérebro humano exige isso. Não fui eu que inventei isso. O papel onde escrevemos a matéria que estudamos deve ser jogado fora? Olha, pode ser jogado fora até. Porque eu, por exemplo, estudava, sabe como? Com uma lousa. Com um giz, escrevia na lousa. Resolvia meus problemas de matemática na lousa. Fazia meus resumos na lousa. Depois eu apagava tudo. Porque desde criança eu descobri que o ato de escrever é justamente aquilo que te torna, que faz com que o conhecimento seja absorvido. É o ato de escrever, não o que está escrito. Agora, respondendo uma pergunta anterior sobre revisões, o que você pode fazer é guardar aquele papel, porque na semana seguinte, quando for fazer uma revisão, você pode fazer revisão no próprio papel que você gerou, né? Ou seja, quer um conselho? Crie suas próprias apostilas, no fundo é isso.